Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Hoje nós vamos estudar sobre a história de Gideão. Vocês conhecem essa história? Não? Sim. Quem já conhece vai relembrar, e quem ainda não conhece vai conhecer hoje. Mas antes de começarmos a ouvir essa história, vamos relembrar o versículo da semana passada, que é o mesmo versículo do mês de março? Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. 1 Pedro 1,15. Vamos repetir? Assim como ele santo, ele que nos chamou. Sejam santos em tudo que fizerem. 1 Pedro 1,15. Agora vamos orar. Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma oração pela vocês. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia do Senhor. Quem está na igreja, abençoe as crianças que estão na igreja, as crianças que estão em casa assistindo o culto, abençoe a nossa escolinha dominical e que todos ficam felizes, que vamos ficar bem e isso vai passar em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A história de Gideão está na Bíblia, a palavra de Deus, e está no livro de Juízes, nos capítulos 6, 7 e 8. Depois que Débora havia reinado sobre Israel como juíza, o povo fez o que era mal perante o Senhor, e por 7 anos eles ficaram sob o domínio dos midianitas. O povo de Israel foi destruído, as plantações deles, os animais deles, eles ficaram empobrecidos, eles ficaram devastados. E os midianitas eram muito poderosos, muito grandes. E quando isso aconteceu, o povo de Israel clamou o socorro do Senhor. Então, o anjo do Senhor veio sobre uma grande árvore nas terras de Joás, que pertencia a Joás, e falou com Gideão, que era filho de Joás. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante da tribo de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu falando comigo. Me espere até eu voltar com a minha oferta. Gideão foi para casa, preparou uma carne de ovelha e pães e voltou para oferecer ao anjo na grande árvore. Coloque a carne e o pão nessa rocha e derrame o caldo em cima. Gideão o fez, e com a ponta do cajado, o anjo tocou na oferta, e fogo subiu pela rocha, e o anjo desapareceu. Quando Gideão viu isso, ele exclamou: Ah, soberano Senhor, vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse: Paz seja com você, não tenha medo. Naquela mesma noite, Gideão destruiu o altar de Baal, que pertencia a seu pai Joás, e construiu um novo altar para matar e oferecer um novilho em holocausto ao Senhor, conforme a descrição que o Senhor tinha feito para ele. Mas ele fez tudo isso de noite, porque ele temia a reação da sua família e dos homens da cidade. E de fato, de manhã,
Os homens viram o altar destruído e um novo altar construído. E eles perguntaram: quem foi que fez isso? E depois de investigar, eles concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Então manda chamar ele, porque nós vamos matá-lo. Porém, Joás respondeu à multidão: vocês vão defender a causa de Baal? Se Baal fosse Deus, ele poderia se defender enquanto Gideão derrubava o seu altar. Que Baal dispute com Gideão, pois ele que derrubou o seu altar. Então o povo se acalmou. E nesse mesmo meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos da região se uniram contra o povo de Israel. E então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão e com ele tocou as trombetas e todos os povos da região foram se encontrar com Gideão. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, conforme prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na terra, e se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco em volta dela, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, conforme prometeste. E assim aconteceu. No outro dia, o chão estava seco e a lã estava molhada. Gideão torceu e encheu uma tigela de água. Mas disse ainda a Deus: não acenda sua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, se a lã ficar seca e o chão ficar todo coberto de orvalho, saberei que foi o Senhor que falou. E o Senhor fez isso naquela noite. E a lã estava seca e o chão todo coberto de orvalho. De madrugada, no caminho do acampamento de Midian, o Senhor falou com Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou ainda a dizer: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Os homens desceram até a beira da água. Separe os que beberam água lambendo-a com a língua, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água como um cachorro foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber. O Senhor disse: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas em suas mãos, Israel. Mande para casa todos os demais. Só 300? Sim, só 300 homens contra uma multidão que parecia areias como as areias do mar. Não se podia contar de tanta gente. Mas Israel estava com a força do Senhor. E Gideão teve medo. Então o Senhor disse para ele ir até o acampamento dos midianitas e ouvir o que eles estavam dizendo lá. E depois disso ele teria coragem para atacar o exército dos midianitas. Ao chegar lá, ele ouviu uma conversa de 2 homens. Um estava contando um sonho para o outro. E no sonho ele dizia assim, que um pão de cevada vinha rolando para dentro do acampamento dos midianitas e atingia a tenda deles com tanta força que a destruía, desmoronava. Então o amigo dele disse:
não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, porque Deus está com ele e entregou o exército midianita e o acampamento nas mãos dele. Então, quando Gideão ouviu esse sonho e a sua interpretação, ele adorou ao Senhor e voltou cheio de coragem para o acampamento e gritou: levantem-se, o Senhor entregou os midianitas nas nossas mãos. E então dividiu o exército dos 300 homens em 3 companhias, pôs trombeta nas mãos deles, pôs jarros vazios e tochas dentro desses jarros. Quando eles se posicionaram, Gideão deu a seguinte ordem: toquem todas as trombetas, quebrem todos os vasos, empunhem essas tochas e comecem a ir gritando: a espada pelo Senhor e por Gideão. E eles foram. Quando os midianitas viram esse movimento, eles saíram correndo e começaram a lutar um contra os outros. E alguns deles ainda fugiram. E quando eles fugiram, o povo de Israel que estava fora do acampamento alcançou, e ainda faltou 2 reis que Gideão e os 300 perseguiram até conquistar tudo. Depois disso, depois dessa batalha, os israelitas ficaram muito confiantes e pediram para Gideão ser o rei deles. Mas Gideão disse: não, eu não reinarei sobre vocês, nem eu nem os meus filhos. O Senhor é quem reinará sobre vocês. Durante a vida de Gideão, o povo de Israel houve paz e seguiu aquilo que Deus falava. Infelizmente, depois que Gideão morreu, os israelitas infelizmente voltaram a adorar outros deuses, entristeceram o coração do Senhor e não lembraram mais das grandes maravilhas e dos livramentos que Deus tinha dado nas mãos dele. E sabe, criança, sabe qual que é a conclusão dessa história? Qual que é a lição que a gente tira disso? É que nós devemos adorar. Deus é santo, nós devemos dar a nossa adoração somente a Ele. Nós devemos entregar tudo nas mãos dele. E Ele cuida, Ele nos direciona, Ele faz tudo por nós. Ele é quem vai na nossa frente. Vocês gostaram? Vocês aprenderam dessa história? Agora aprendi sobre Gideão. Foi legal. Que bom que vocês aprenderam e gostaram. Meu desejo é que essa história fique gravada no coração de vocês. Vamos orar? Tudo bem, vamos orar? Senhor meu Cristo, muito obrigado por esta aula. Deus, ensine tua palavra no dia a dia. Senhor, que nós, os filhos de Deus, possam ser atraídos por ti. Abençoe a semana de cada criança, em nome de Jesus. Amém. Vamos repetir o versículo também para que ele fique novamente registrado no nosso coração? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15. Então é isso, crianças. Lembre-se que durante a semana fazer o devocional que está no site da nossa igreja. É um devocional que você vai ter um momento em família e vai relembrar toda essa história e gravar tudo no seu coração. Uma boa semana e até a próxima lição.